tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou Paulo Crepaldi, PC, especialista em design de comportamento humano, e serei o host do episódio de hoje. E para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber a Tatiana Kubotani, diretora de pessoas na Acreditas. Tatiana, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Estou mega honrada por esse convite. Imagina, ela falou para chamar de Tati, então a gente vai chamar de Tati. Olha, a Tatiana tem uma experiência incrível e ela vai trazer muito dessa experiência hoje dela para falar sobre o nosso tema, que é diversidade e inclusão, Tati. E eu queria começar por aí. Quais são as principais iniciativas da empresa para promover, por exemplo, a equidade de gênero? Legal. Bom, acho que é importante falar que essa é uma jornada nossa já antiga, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 60% do nosso quadro de pessoas colaboradoras é feminino. Sim. E no quadro dele, mulheres na liderança, representa 51%. Uau, mais da metade. Exato. E assim, esse número, principalmente de pessoas tripulantes, que a gente chama, né, que é a tripulação, a gente alcançou em 2022. Então, ou seja, é um trabalho que a gente, né, como cultura e como pessoas ali, a gente vem fazendo há bastante tempo. Então, isso já está enraizado na nossa cultura, né? Então, o ambiente já, por si só, proporciona essa equidade, essa diversidade. Lógico, temos várias iniciativas, então, desde ter vagas afirmativas para mulheres, para outros recortes também, tá? Pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência. Então, a gente tem todas essas vagas afirmativas. A gente disponibiliza para todos os líderes um dashboard com esses dados, tá? Então, todos os dados em relação a gênero, raça, idade. Então, a gente faz questão de olhar a equidade não só em um recorte, né? Olhar em todos os recortes e também todas as áreas, ter um equilíbrio de senioridade também, né? Então, eu acho que desde o recrutamento, então a gente vai com todas as informações de como está aquele time, né? Como que está formado aquele time, quantas pessoas tem, qual a raça das pessoas compostas nesse time, quantas mulheres, quantos homens, e a gente já vai abrindo uma vaga afirmativa para compor ali um time diverso e equânime. Você falou que isso já está enraizado em vocês há um bom tempo, né? Eu queria entender um pouquinho como é que vocês integram isso na cultura da empresa. Tá. É no dia a dia mesmo. Então, desde quando você entra, né, na Acreditas, então no próprio processo seletivo, a gente já faz perguntas relacionadas a isso, para entender qual que é o seu nível de conhecimento em relação à diversidade, à equidade. Nossa marca mesmo empregadora, né? Vocês podem ver nas nossas postagens nas redes. A gente conta muito da nossa história, do nosso dia a dia, né? Os times são formados de forma bem diversa, então isso vive na nossa cultura. Então, desde treinamento, quando qualquer pessoa entra, você é obrigatório passar por um onboard de diversidade, né? Então, desde lá. Então, líderes que vão recrutar... É um treinamento? Conta um pouquinho desse onboard. É um treinamento? É uma palestra? É um treinamento mesmo, que você faz online, na nossa plataforma, e depois a gente tem diversas palestras com pessoas, né, da Acreditas e desses grupos representativos que a gente tem. Então a gente chama de grupos de afinidade, né? Então tem grupos só compostos por mulheres, tem um grupo de pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiências. Esses grupos também são uma das funções desses grupos é promover esse letramento, esse conhecimento, né? Ao longo da jornada também a gente dá treinamento para as pessoas líderes. Então, vamos contratar uma pessoa. Como que você vai fazer o processo de recrutamento para uma mulher? Como você vai fazer o processo de recrutamento para uma pessoa preta? Então, a gente também faz questão de, no processo de seleção, ter essa representatividade no processo, né? E aí tentamos evitar os vieses, né, das pessoas. Sim. E tem mecanismos também, né, no nosso próprio mecanismo de reconhecimento de pessoas, promoção de pessoas, a gente tem um algoritmo, digamos assim, que ele olha muito nessa questão de diversidade. Então, assim, dá um boost, né? Se você é uma mulher, se você é uma pessoa preta, então esse algoritmo ele dá um direcionamento melhor para aquele líder de como fazer o reconhecimento, a promoção. E como o People Partners também, a gente tem esse acompanhamento, essa reunião de governança mensal, onde a gente mostra esse dashboard para a pessoa ver a composição do time e conseguir ir fazendo movimentações, contratações novas e ter um time ali diverso. Olha que interessante.
Tati, traz uns exemplos, assim, qual tem sido o feedback das pessoas? Fiquei super curioso. Você faz um onboard, participa desse treinamento online. O que as pessoas falam, né, quando participam logo direto no onboard de algo tão grandioso como esse? Então, pessoas que vêm, né, às vezes de mercado um pouco mais tradicional, tem aquele leve, né, baque, assim, de nossa, por que vocês estão fazendo isso? Mas ao longo dos primeiros dias, e até ali, olhando outras pessoas, né? Então, no dia do onboarding, olhando todas as pessoas que estão entrando, a pessoa já começa a se aculturar. Então, fala, nossa, estou entendendo por que eu estou tendo esse tipo de conteúdo no onboarding, né? Então, você olha para o lado e você vê, assim, muita diversidade em todos os níveis, em todos os tipos de áreas, né? Então, acho que o primeiro baque talvez seja, assim, né, um leve, né, nossa, que diferente. Mas logo as pessoas já começam a entrar nessa cultura e conviver super bem com isso. Você estava dando exemplo de como vocês trabalham o dashboard com a liderança, né? Mostrando para eles, né, dados, números, para eles entenderem como está sendo composto o time, a organização, a hierarquia organizacional e tudo mais. E eu queria entender de vocês como vocês têm capacitado eles, né? Então, vocês trazem parceiros, criam treinamentos, como é que vocês capacitam nas questões de diversidade e inclusão, principalmente essa equipe de liderança? A maioria dos treinamentos são feitos in-house mesmo, então esses próprios líderes desses grupos de afinidade organizam esse letramento, esses workshops internos. Vocês têm tipo um comitê? Como é que vocês fazem isso? Sim, são esses grupos, eles funcionam de maneira bem orgânica, então cada um tem seu tipo de organização, mas o que eles fazem é mais ou menos ter uma reunião por semana e eles lidam como um projeto mesmo, né? Então tem um roadmap de ações, tem programado no mês tal que vai fazer algum letramento, vai trazer algum parceiro, então sim, de vez em quando a gente traz algum parceiro para falar sobre isso, para fazer esse letramento. Temos também mentorias, né? Então, fazemos com grupos específicos. Então, ano passado a gente teve no final do ano para pessoas negras e pessoas com deficiência. Esse ano já está rolando o de mulheres, então tem também tudo organizado e capacitado por esses grupos de afinidade internos. Olha só, sensacional isso. E aí, de que maneira, então, essa promoção que vocês fazem da equidade, de gênero, tem influenciado a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores? Vocês têm dados disso? Está vendo impacto? As pessoas estão comentando? Ou vocês veem no desempenho? Como é que vocês têm observado? Sim. Eu acho que o impacto tem sido mega positivo, né? Eu acho que tornar o ambiente cada vez mais saudável, né? Então, proporciona ali, a pessoa se sente pertencente àquele lugar. Então, isso ajuda muito. Dados a gente tem, principalmente acompanhado de turnover, né? Então, quando a gente olha... quantas pessoas estão saindo. A gente tem pesquisas de clima também, então a gente vê que as áreas que têm a diversidade ali mais equilibrada são áreas que realmente estão, né, mais contentes, mais felizes com o trabalho e estão produzindo também melhor. Acho que empresas, né, como a nossa, que cria produtos para pessoas, precisa ter essa preocupação, né? Então a gente olha muito pesquisa de clima, turnover, e acompanhamento com esse dashboard com cada liderança para ele acompanhar como está o seu time. Tá, você estava falando, né? Você vai completar aqui quase 3 anos, né? Você falou que falta um pouquinho aí, um mês, é isso? Para completar 3 anos de empresa, né? Na Creditas. E queria saber de você, vivenciar tudo isso, essa cultura, todos esses programas, como é que tem sido para você? Como é que você tem experimentado, o que você tem sentido na pele dentro da Creditas? Olha, para mim é um privilégio, acho que estar, né, nessa posição e nessa empresa. Eu já trabalhei em várias empresas no mercado financeiro e eu sei como que é, né? Então, ter encontrado a Creditas é uma causa que eu já acredito. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou PCD. Então, assim, ver uma empresa que olha as pessoas pela sua individualidade, eu acho que é um privilégio, né? Trabalhar em empresas que têm esse olhar, né? Então, não é tomar uma decisão, uma regra para todo mundo, porque com certeza não vai servir, né? Mas é isso, é treinar as lideranças, treinar as pessoas para que todas as pessoas sejam vistas de forma individual, né? E na Creditas, como que essa cultura que você está mostrando e apresentando para nós aqui, ela tem potencializado aqui no Well Hub, a gente acredita muito no bem-estar holístico, que ele tem várias dimensões e não só como a gente se pensava antigamente, que era só saúde física,
né? E como que vocês têm olhado que isso tem potencializado esse bem-estar integral dos colaboradores? Para mim é muito isso mesmo, é o olhar para a pessoa de forma individual, né? Não ter uma regra que vale para todo mundo, porque isso não existe. Não tem como regras e critérios cobrirem, né, todos os tipos de pessoas e diversidade. A gente tem nossa área de wellness, que é inclusive, né, a parceria que a gente tem aqui com a Well Hub, que também tem médica, tem pessoas que olham e fazem até esse acompanhamento um pouco mais pessoal, né? Então eu estou falando aqui mais de mecanismos de gestão, né, em relação a dia a dia profissional, de desempenho e tal, mas a gente tem essa área de wellness que olha a pessoa, o indivíduo, faz acompanhamento, né? Então é uma área que cuida de casos super confidenciais que a gente não tem acesso, e é uma pessoa que está ali olhando e sempre que precisa ter alguma interferência, algum apoio, todo o time de people é acionado e a gente tem tratativas diferenciadas para cada tipo de pessoa. Como diretora de pessoas na Acreditas, como é que você tem visto uma parceria, por exemplo, com o Well Hub, que traz para você esse bem-estar integral? Eu acho muito positivo. A gente também tem dados olhando, né, que as pessoas que mais usam a plataforma Well Hub nesse apoio psicológico é principalmente mulheres. Então acho que é muito bom ter esse tipo de benefício, né? Querendo ou não, a mulher, né, tem jornadas duplas, triplas, né? Então além disso tem muitas mães na Acreditas que têm, né, filhos pequenos. Então, eu acho que só de olhar esses dados, né, do uso da plataforma ser majoritariamente por mulheres, eu acho que é fundamental ter esse tipo de atendimento. E para você, como é que você cuida do teu bem-estar, Tati? Então, como eu comentei, eu tenho essa jornada um pouco mais flexível desde que eu voltei da licença. Então eu tenho ali um bloco na minha agenda, e isso é aberto para todo mundo, que é o horário que meus filhos chegam na escola. Então eu tenho aquele, né, tempinho de dar o banho, fazer aquela rotina noturna, dar a janta, deixar eles, né, prontinhos ali para dormir. E depois, se necessário, eu volto e completo a minha jornada. Então eu acho que essa flexibilidade, esse olhar individual é fundamental, assim, esse equilíbrio de vida pessoal com profissional. A gente tem discutido muito aqui, para quem está nos acompanhando, se esse é o primeiro episódio que você está acompanhando, vocês vão perceber que várias pessoas têm falado e destacado a importância dessa individualização que você está falando. E, ao mesmo tempo, isso é um desafio, não é? Nos programas de bem-estar, né? Como que eu individualizo, né? Então, a gente tem conversado aqui com organizações, Tati, que estão falando, cara, eu tenho 90 mil colaboradores, eu estou no país inteiro, culturas diferentes, né? Gêneros, etnias, e uma série de coisas, né? Idade, classe social diferente, e eu tenho que adaptar, e a gente está falando de individualização. Como é que você enxerga esse ponto de individualização? Sim, eu acho que é um desafio, mas geralmente as pesquisas de clima ajudam muito a entender esse público. A gente já faz esse mapeamento desde o recrutamento, então quando você se aplica para uma vaga da Acreditas, você já coloca ali seus recortes, né? Então isso nos ajuda lá na entrada da pessoa, a gente já conseguir direcioná-la, né? Já colocar os treinamentos certos, e desenvolver aquela pessoa líder ou aquele hiring manager que a gente chama, né, que é a pessoa contratante, para como receber essa pessoa, né, de acordo com as suas peculiaridades, individualidade. A gente também tem um canal de escuta, então além de canal de ética, que é uma coisa que é mega importante nas organizações, a gente tem um canal de escuta, ou seja, você pode falar sobre qualquer coisa que você quiser, mantendo seu sigilo ali, não precisando abrir informações, e é uma pessoa ali isenta que ela vai te ajudar a lidar com aquela situação, né? Então, isso também eu acho fundamental, assim. Esse canal de escuta, ele ajuda a gente também a definir um pouco mais, talvez tentar ali ter essas informações individualizadas, né? Então, a gente sabe ali que pessoas que estão passando por uma situação que a gente precisa apoiar, qual tipo de ação que a gente vai ter sobre tal tipo de problema. Então, isso ajuda muito. Não, maravilhoso. E vocês têm, assim, achei os números fantásticos, né? Vocês estão me trazendo aí, né, 60% do gênero feminino, 51% em cargo de liderança. Vocês têm hoje uma meta, um número, quando a gente fala da equidade, de diversidade e inclusão, vocês estabeleceram uma meta? Vocês têm isso, apesar desse número alto? A gente tinha, lá atrás, né, em 2020, a gente tinha
pensando em 2025, mas como eu te falei, em 2022 a gente já alcançou esse número, né? Então a gente se empenha muito nisso. Mas claro, eu acho que além da equidade de gênero, a gente quer olhar outros recortes. Lógico. Né? Então a gente, hoje a gente tem olhado muito para a raça e para pessoas com deficiência, né? Então, acho que sim, a gente sempre tem, eu como diretora de pessoas, o time de Talent Acquisition fica na minha estrutura, então a gente tem metas bem claras internas de, olha, você precisa uma vez por mês entrevistar pelo menos 2 pessoas com deficiência, né? Ou então são metas por área, então você está contratando para aquela tribo em tecnologia, então aquela tribo a gente sabe que a gente precisa trazer mais uma mulher, então a gente tem isso bem definido. É fantástico. E também eu fico imaginando aqui, Tati, ouvindo você falar, que é desafiador manter isso sustentável, né? Porque assim, ok, nós atingimos, mas agora, como é que você mantém isso sustentável? Por isso que eu acho que esse pensamento, essa filosofia tem que estar intrínseca na cultura, né? Senão você não consegue sustentar. É muito fácil você contratar as pessoas e não conseguir manter essas pessoas lá. Então, acho que através dessas conversas, desses mecanismos de gestão no dia a dia que eu estava comentando, né? Desde um movimento interno que a gente vai fazer, desde uma promoção, um reconhecimento, a gente já olhar esses números, ter a ideia de como que está a equidade de salários naquela equipe. Então, assim, no dia a dia, a gente sempre tá falando disso, né? Então, eles sabem desse dashboard que a liderança tem acesso. Então, todo mundo meio que cobra isso, né, de cada líder. Então, acho que é isso. A gente precisa, no dia a dia, ter mecanismos que façam a gente constantemente nos provocar a ser melhor. Esse dashboard tem que ser um parceiro diário, né? Porque você tem que estar de olho constante. Exato. Saiu uma pessoa, já tem que ter um alarminho assim, olha, talvez saia uma mulher aqui, vamos repor com uma outra mulher, né? Olha só, então chegou aquela hora, a hora do nosso check-in. Tati, na sua opinião, como a valorização da diversidade e da inclusão vai moldar o futuro do bem-estar nas empresas? Eu acho que já está mudando, né? As empresas estão muito preocupadas com isso, mas eu acho que, principalmente essa geração nova, né, que está muito preocupada com o bem-estar, e eu acho fantástico isso. Sou de uma geração anterior que, né, a gente focava muito no trabalho, e eu tenho aprendido muito isso com o meu próprio time, né? Meu time tem muitas pessoas na faixa lá de 20 e poucos anos. É muito interessante ver o quanto essas pessoas valorizam esse equilíbrio de trabalho, ser feliz no trabalho. Então, para mim é isso, assim, a gente precisa acompanhar, porque senão a gente não vai conseguir mais contratar as pessoas, né, hoje. Então, a gente precisa pensar nisso para ter cada vez mais o equilíbrio entre saúde e profissional, senão a gente não vai conseguir manter os produtos de pé, né? Então, se essas empresas não se adaptarem a esse movimento, vai quebrar. Maravilhoso, gente. Olha, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do El Hub. Foi maravilhoso, eu queria só agradecer. Nós falamos aqui com a Tati, que é a Tatiana Kubotani, diretora de pessoas no Creditas. Tati, muito obrigado. Obrigada a você. Maravilha. Olha, e a Tatiana falou hoje pra gente um pouquinho de como que é a cultura de diversidade e inclusão, trazendo exemplos, trazendo cases reais. E lembre-se, se você ainda não é um cliente Well Hub, procure um de nossos especialistas em bem-estar. O link vai estar aqui na descrição do episódio, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com seu bem-estar.